Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Eu sou a Mariana Carneiro e hoje a nossa conversa será novamente, mas agora com outro assunto, com a Suliane Porto. Deixa eu já chamar a Sulia aqui, outras pessoas entrarem. Suli. Vamos ver se a gente consegue chamar a Suliane Porto. Agora sim. Oi! Oi, Suli. Tudo, Olá, tudo bem? tudo bem? Então, enquanto as pessoas vão chegando, já tem alguma dia, conseguiu chegar de novo. Dia essa semana me mandou umas mensagens desesperada, porque nunca Não conseguia tava chegar conseguindo nas entrar. lives. E ontem ela Ah, conseguiu assistir, hoje ela conseguiu de novo, ó. Tá aí, entrei de primeira. que bom, que bom. Eu tava dando a dica, a dia talvez seja interessante até dar aqui também, para ativar as notificações das lives, né, dos diretos, porque aí o próprio Instagram já avisa você toda vez que a gente começar aqui alguma live, né? Algum direto. E Sim, fica mais sim. fácil. Então, Sully, como sempre, se apresenta de novo, né? Mais uma live aqui Vamos lá. contigo. Acho que é a primeira a fazer duas até agora. Então vamos lá, na dobradinha, né? É, Bom, meu nome é Suliane Porto, as pessoas costumam me chamar de Suli. Atualmente eu estou como empreendedora, né? Isso foi até um assunto que a gente conversou na outra live, né? Que nós não Sim. somos, nós estamos, né? A forma com a qual a gente se coloca no mundo, o que que a gente escolhe como recurso, como ferramenta, como profissão, né? Para colocar a nossa essência aí. E no momento eu estou como empreendedora na área de desenvolvimento humano, integrando os saberes que eu tenho, das minhas formações, das minhas especializações e vivências, né, fazendo um trabalho interdisciplinar, tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento profissional, né, e que na realidade está tudo entrelaçado, né, nós somos seres integrados. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parte profissional, mas vocês vão ver que tem muito elemento que é pessoal. Então, por isso que a gente está nesse trabalho integrado. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Tenho 15 anos de experiência na área, né? Tanto com psicologia clínica como psicologia organizacional. Daí que eu tenho essa vivência, né? De trazer conhecimento para nosso desenvolvimento profissional como um todo, né? Eu tenho especialização em psicologia junguiana e MBA em gestão de pessoas. E vou falar um pouco de como que a gente pode melhorar o nosso desempenho profissional, né? Aumentar nossa empregabilidade hoje. É isso aí. Então, como a gente costuma fazer, ah, a Sully já tem esse assunto aí preparado para falar com vocês. Então, eu não vou precisar me meter tanto hoje, vamos dizer assim. Não, Eu vou vai colaborar bastante, com certeza. mais como mediadora, né? Vou ler as perguntas de vocês, os comentários de vocês, e quando eu achar que eu devo me meter, eu me meto. Tá, Mas, Sully, fica à vontade, tá bem. tá bem? Eu deixo aqui também a lembrança e a informação para vocês de fazerem comentários e perguntas sobre o que vocês querem me esclarecer aqui, tirar dúvida. É lógico que a gente está no bate-papo conjunto, né? A gente não vai poder entrar na particularidade de cada um, mas a gente vai trazer informações que vão ser úteis, né? Então, alguém tiver algum comentário, sugestão ou pergunta, vai escrevendo aqui que a Mari vai lendo e vendo o que que traz aqui para o grupo.
tá? Isso. Bom, quando a gente fala sobre aumentar nossa empregabilidade, né, a sugestão que eu trouxe aqui é a gente falar de dois processos que auxiliam isso para qualquer tipo de trabalho, seja para quem vai ser empreendedor, seja para quem vai ter um trabalho formal, de carteira assinada, né, ou para quem está começando a trajetória, para quem ainda não tem experiência, para quem está na transição de carreira. E aí esses dois elementos são o currículo e processo seletivo. Por quê? Mesmo eu sou uma empreendedora, eu não vou ter um processo seletivo. De certa forma, talvez você não seja um entrevistado, mas você seja um entrevistador. Você vai montar a sua equipe, você vai escolher o perfil que vai estar adequado, os serviços que você vai contratar, então serve para todo mundo. O que a gente vai começar falando sobre o currículo, né? Até no grupo lá do Empreendedoras comentaram assim: Sully, você vai focar no mercado de trabalho de Portugal, vai ser dicas para Portugal, vai ser dicas para o Brasil. Na realidade, toda a minha bagagem, toda a minha experiência como recrutadora, como profissional, consultora de recursos humanos, desenvolvimento, vem da minha experiência no Brasil, com empresas brasileiras e multinacionais. Então, isso já mistura um pouco da forma que a gente aborda. Mas vou dizer para vocês que o que eu vou trazer principalmente são elementos que perpassam todas essas formas de recrutamento, né? Então, uma base, e aí cada um vai adaptar para a cultura local, onde vai estar se inserindo, para que realidade vai estar pleiteando uma vaga, um processo, ou vai estar recrutando pessoa para o seu time. Então, vamos começar pelo currículo. O currículo, e aí entra nessa particularidade. Dentro da Europa, normalmente é pedido, solicitado que as candidaturas sejam pelo Europass, né? Então a pessoa vai fazer naquele formato. Só que antes de chegar lá, a gente pode fazer esse documento único e depois jogar para esse formato. Então o que eu vou ensinar é um formato básico, único, que serve para qualquer layout, qualquer template que vocês vão colocar, inclusive para alimentar o LinkedIn, tá? Primeira informação que eu já deixo o currículo é um documento vivo. O que é isso, Sully? Significa que ele está em constante processo de renovação. Mas eu não atualizo meu currículo há mais de 10 anos, há 2 anos eu estou no mesmo emprego. Então, assim, para tudo, dever de casa para todo mundo, atualiza. Por quê? Porque ele é o nosso retrato, ele fala da nossa trajetória. É ele que vai fazer com que, às vezes, inclusive, a gente lembre de competências e particularidades nossas que servem para alguma outra forma de empregabilidade. Então, assim, todo mundo tem que estar com o currículo atualizado. Mas eu ainda não decidi qual formato que eu quero, qual layout. Bota num Word simples, escreve num caderno, mas começa a fazer esse documento. Porque a nossa memória é traiçoeira. Tem horas que a gente vai pensar assim: mas eu lembro de tudo que eu fiz. Se eu precisar me candidatar amanhã, qualquer coisa, eu vou sentar e vou escrever. Não vai. A gente esquece e principalmente a gente se sabota. Porque a gente vai esquecer, quem tem dificuldade com autoestima, de valorização, vai esquecer das coisas de conquistas importantes que teve. Quem já é o contrário, que tem um ego às vezes mais inflado, vai lembrar só das coisas boas e chegar na hora de colocar no papel, todo mundo passou por um desafio. E é isso que faz com que a gente se desenvolva. Então você vai chegar lá na etapa da entrevista e vão perguntar: qual foi o desafio que você passou? Eu não tive nenhum. Eu sempre fui, surfando ondas grandes. Mentira, a gente começa por ondas pequenas e toma muito caixote na vida também, tá? Então, primeiro dever de casa, lembrar de estar com o documento atualizado. Não tenho? Pode começar agora. Tenho? Vou lá e vou reciclar. Outra dica não apague as versões anteriores, guarde. Por quê? É uma forma também de você perceber o quanto você se desenvolveu, o quanto você progrediu, o que você, inclusive na época, achava que era importante colocar no currículo e hoje você vê que você cresceu tanto que aquilo ficou pequeno, não é mais necessário. Mas você valoriza os pequenos degraus que você fez até chegar onde você está, tá? Então, assim, como eu falei, é dica de desenvolvimento profissional, mas vai para o pessoal. Isso vai construindo a gente, vai fortalecendo a gente como pessoa. Então, Verdade. primeira parte, ok, todo mundo vai pegar seu caderninho, anotar suas coisas, ou no Word, onde achar melhor, né? Interesse de cada um. E agora a gente vai para o documento em si, o que a gente vai fazer. Existem pelo menos 3 elementos que são dicas, diretrizes para o documento, para o currículo ficar bom, seja para qualquer lugar do mundo que você vai se candidatar. O primeiro deles, o primeiro elemento é ter seções claras no seu currículo. O que é seções claras?
ter segmento. Então, vai ter uma parte que você vai colocar seus dados pessoais e contatos, vai ter uma outra parte que você vai colocar sua experiência profissional, tem uma outra parte que você vai colocar sua formação, a outra seus idiomas, as outras suas qualificações. Por quê? Aquele documento é normalmente o primeiro contato que a empresa, o recrutador, o entrevistador, quem for, vai ter com você. Então aquilo tem que estar de uma forma clara, que as informações sejam de fácil acesso. Não dá para escrever como se fosse uma redação tudo misturado. Essa redação é outro assunto, é o que a gente chama de carta de apresentação, no qual você coloca um pouco do seu tom, conta a sua história, né, colocando um pouco ali de elementos diferentes. O currículo não, ele de fato ele é mais segmentado, deve ser segmentado para ele ter o caráter mesmo do qual ele foi desenvolvido, tá? Então, seções claras. E aí, depois, cada um vai pro template que achar mais conveniente. De repente, eu sou do mundo da moda. Eu vou ter um currículo mais despojado, com cores. Pode? Pode. Depende da área onde você está. Não, eu sou um profissional da área de tecnologia da informação. O meu perfil é mais conservador. Então, eu vou ter daquele jeito. Eu sou psicóloga. Eu posso ter um currículo num outro formato. Então, template, dependendo de onde for, ou se for aquele mais engessado do lugar onde você vai se candidatar, você se adequa. Então, o texto você vai colocando no formato depois. Outro ponto importante, dentro dessas seções, você não precisa ter todas as seções do tipo, pode colocar uma seção chamada objetivo, lá no início do currículo. Se eu ainda não tenho um objetivo tão claro, você tira esse elemento, não coloca. Você tem que colocar coisas para se beneficiar e não se prejudicar. E aí um que pode te ajudar é resumo das qualificações, que vem lá em cima. Ali já é tipo um parágrafo, ou colocar em bullets, uma coisa pequena, sucinta, que mostra assim, quais são as minhas principais qualificações. É o que a gente chama tipo de trailer de filme. Eu vou ver o trailer, será que eu assisto ou não? É aquele primeiro check lá em cima. Pô, gostei, então eu vou. Né? Então, aí você vai ali capricha naquele dizer, naqueles bullets que você vai resumir. E outro ponto que é interessante. Oi. Eu tô fazendo minhas anotações aqui. Boa, boa. Depois, o que você tá falando agora, se você não voltar para assuntos específicos, eu já tô marcando aqui o que é que eu tenho de coisa para perguntinha, de dúvida. chegar nesse Tá, assunto. isso, boa. E aí vocês vão anotando o que tem ali. Agora, um outro fator importante do currículo: objetividade e assertividade. É sugerido que o currículo tenha 2 folhas, no máximo 3. Suliane, mas eu tenho 30 anos de experiência. Ou, não, eu tenho 1 ano de experiência só, mas eu sou uma pessoa prolixa. Veja bem, detalhes e informações você vai fazer na entrevista, você vai fazer no bate-papo, você vai fazer em outro local. Não é no seu currículo. Ali você vai colocar uma coisa sucinta e objetiva. Porque isso mostra profissionalismo e mostra consistência. Às vezes a pessoa quer ficar de fato aquela expressão enchendo linguiça porque não tem conteúdo e não é isso que precisa. E não significa que se eu não expressei toda a minha experiência naquele currículo, que eu não sou competente. Sou. Eu vou colocar aqueles detalhes de uma outra forma, numa outra explicação. Então, sugestão: 2 a 3 folhas. Passou disso, já está exagerado. Por quê? O recrutador ou a pessoa que vai te entrevistar não tem tempo de ficar lendo milhões de currículos. A leitura é dinâmica, que é o próximo ponto que a gente vai entrar. Então, na leitura dinâmica, um currículo muito extenso, eu não vou me ater muito, eu vou ler um pedaço ou outro. Agora, os detalhes eu vou chamar a pessoa para conversar, ou por Skype, ou por WhatsApp, ou presencial, seja da forma que for. Então, recapitulando: primeiro, sessões bem estruturadas e segmentadas. Segundo, ter assertividade e objetividade. Terceiro ponto: palavras-chave. O que é isso? Isso já é um elemento, inclusive, para busca quando o currículo está online, seja no banco de dados da empresa, seja no LinkedIn, seja onde for que a pessoa vai te encontrar. A pessoa vai te encontrar por essas palavras. Por quê? Eu quero um profissional da área de tecnologia da informação. Uma pessoa que trabalhe com SAP, uma pessoa que trabalha com Oracle, uma pessoa que trabalha com um sistema tal. Se no meu currículo eu não colocar aquele sistema, se eu não colocar aquela competência, se eu não colocar que eu mexo no Excel, se a pessoa está buscando alguém naquele perfil,
Eu não vou achar aquilo descrito numa frase do tipo: trabalho com sistema internacional desenvolvido na Alemanha, que é o SAP. Não é isso. Eu quero a palavra-chave. E isso serve, inclusive, para aquele assunto que a gente começou lá na frente falando. Ah, como é que é a particularidade se eu estiver em Portugal? É o seguinte. A gente fala português, né? Brasil e Portugal. Só que não é a mesma coisa. Eles, inclusive, dizem que a gente fala brasileiro. E, de certa forma, é. Porque são trejeitos e expressões diferentes. Às vezes, a mesma palavra diz uma outra coisa. Mas quando você usa palavras-chave, você vai perceber o que aquilo quer dizer. Então, digamos eu, uma profissional de recursos humanos, eu vou buscar, se eu vou adequar meu currículo para o perfil português, eu vou buscar como é que aquela palavra recrutamento que é falado no Brasil, de repente em Portugal não é recrutamento, é gestão de talentos, que é o quê? Você buscar um talento no mercado, você recrutar. Então eu vou adequar, vou usar a palavra-chave para fazer aquele deparo. E nesse ponto, Às inclusive, vezes é um detalhezinho, tipo, equipe, aqui é equipa. equipa, isso. Aí já pesquisou, achou equipe, já não tá E é lá. um detalhe, às vezes, que a gente acha, seu currículo tá no padrão, na linguagem, tá em português de Portugal. Tá, Tá, quando você vai tá, ver mas um deslize numa isso. letrinha E faz diferença. que não Faz tá, diferença. E denuncia. aí, até deixo a sugestão, para quem tem domínio do idioma, tenha sempre um currículo em inglês. Ah, eu não tenho esse domínio, mas eu quero me candidatar para as outras vagas. Contrata até o serviço de alguém, né? Não vai no Google Tradutor não, porque não dá certo, tá, gente? O Depara não funciona, né? Mas para você de fato ter, porque aí o inglês é de fato universal, a expressão é só aquela. Então, na dúvida, você pode recorrer a esse assunto. Mas aí nessa particularidade de ter as palavras-chave, também deixo usar uma linguagem formal. Currículo não é bate-papo, não, você não vai escrever PRA, VC, então assim, é um documento formal, por mais que talvez eu seja uma profissional da área de arte, eu vou apresentar meu portfólio, eu vou ter um documento mais condizente com aquela minha realidade, mas mesmo assim você não vai escrever em qualquer linguagem, tá? Então, ficar atento a isso. Às vezes as pessoas acham que é bobeira, mas não é. E outro ponto também na escrita, fazer revisão ortográfica, pelo amor de Deus. Já cansei de receber, enquanto profissional, currículo de pessoas muito boas, mas que estava com a palavra escrita errada. E aquilo não passa credibilidade, porque às vezes você pode achar, a pessoa foi erro de digitação, às vezes a pessoa esquece uma palavrinha, uma letrinha, mas erro de português, erro na forma com a qual você está se comunicando, isso assim, é péssimo. Então revise. Quando a gente mesmo faz o documento, a gente acaba não vendo o que a gente errou. Passa para o amigo, para a amiga, para o marido, para a namorada, para alguém revisar para você, para mais de uma pessoa, porque senão o seu olhar está viciado e aquilo se perde. Sim. Então, né, então fazer sessões claras, colocar assertividade e objetividade, palavras-chave, são elementos que vão servir para qualquer currículo em qualquer lugar do mundo. Sully, Ok? a Dani falou, não deveria estar errado palavras brasileiras num currículo. Mas não é que esteja errado, né? Não, não está errado. A questão é, se você quer ser a pessoa da vaga, você tem que estar cada vez mais falando a linguagem de onde você quer entrar. Então, assim, não tem problema você falar brasileiro, né? E não está errado. Mas se eu quero ser aquela pessoa da vaga, eu sei que eu estou disputando com mais milhões de pessoas que vão falar a linguagem de quem vai recrutar, quanto mais adequado tiver o meu perfil, melhor. É lógico que no dia a dia você vai continuar falando brasileiro se você for contratada lá e vai adequando, aprendendo os trejeitos, a linguagem. Errado não está. A questão é como é que eu aumento minha empregabilidade? Como é que eu torno meu perfil mais atrativo, mais o que a gente chama de, dentro da linguagem de RH, né? Quanto mais aderente eu estou ao perfil da vaga, que é quanto mais fácil meu currículo chega lá. E aí na palavra-chave é essa. Se eu estiver buscando dentro do LinkedIn como recrutadora, eu coloco as palavras-chave para eu buscar. Se meu currículo está aqui todo em brasileiro, um recrutador em português vai lá procurar, ele vai procurar gestão de equipa, ele não vai procurar gestão de equipe. Sim. Né? Então, são pequenos detalhes que no filtro do sistema tecnológico a gente fica para trás, tá? Então, assim, é adequar essas pequenas
questões se a gente está se candidatando para o mercado português. A Raquel também pediu para você explicar o que são bullets, que você falou antes. Ah, tá, é verdade. São pontos, né? Você escrever em Em tópicos. tópicos, né? Então, assim, você quanto mais, isso é uma dica, não é obrigatório, mas é mais claro, é mais fácil, mais acessível se você colocar a sua experiência em tópicos, né? Então, aí você vai colocar lá, experiência profissional, empresa tal, embaixo, principais atividades em tópicos. A leitura fica mais dinâmica, fica mais objetivo, mais assertivo e você consegue também aumentar a sua chance de ser chamado para uma entrevista. Ah, Suliane, mas meu currículo sempre foi escrito de outra forma e eu passei. Não tem regra, não é receita de bolo. Eu estou falando coisas que podem colaborar. Mas aí fica ao seu critério. O currículo é muito pessoal. Eu tenho que me sentir à vontade com aquele documento. Aquele documento tem que falar sobre mim. Então, assim, às vezes a pessoa vai preferir uma escrita inteira e não fazer em tópicos. Vai a gosto do freguês. Mas eu deixo uma sugestão do que fica mais fácil, mas não tem problema e a pessoa pode conseguir o emprego da mesma forma. Agora, de fato, sessões, não dá para colocar em experiência profissional no meio do assunto falar meu nome, colocar meu contato, assim, segmentar. Isso aí é básico para qualquer currículo, tá bem? Fizeram Bom, outra pergunta agora também. pode falar. Tem um olhar diferente para o recrutador o currículo ter foto? Não, depende da área que você está se candidatando. Antigamente era padrão colocar foto sempre, depois ficou em desuso, ficou meio brega ter foto, tá? E agora tem voltado a colocar foto, principalmente porque está se usando muito a ferramenta LinkedIn, né, para fazer processos seletivos. Então acaba que dentro do LinkedIn já tem sua foto e aí as pessoas acabam voltando a colocar foto dentro do currículo. Não tem certo nem errado também aquele famoso, o gosto do freguês. Mas aí lembrando que foto para currículo não vai ser foto minha na night, não vai ser foto De óculos minha escuros? de óculos escuros, né? Então, assim, prestar atenção nesse detalhe que foto vai ser colocada, né? E não criar um personagem também para foto, do tipo, eu habitualmente sou uma pessoa que, sei lá, eu uso óculos, uso sempre o cabelo preso, eu visto tal roupa, e para foto eu vou fazer uma super produção, aquilo não é minha realidade. Então, lembrando, o currículo é uma forma é um cartão de visitas, é uma forma de eu me sentir à vontade com aquele documento. É um Ok? documento que está te representando, né? Isso mesmo, Mari. Isso aí. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei para falar do currículo. E aí, algumas pessoas também vão. Um detalhe importante que eu trago o currículo está te representando. Então, o currículo tem que falar características suas. Ele tem que expressar de alguma forma como é a sua personalidade. Então, se eu sou uma pessoa mais conservadora, qual a forma da linguagem que eu vou usar? Se eu sou uma pessoa mais extrovertida, de certa forma, eu vou expressar ali, usar alguma linguagem, algum tom que demonstre isso. Então, ele vai retratando essa particularidade. E principalmente o currículo ele vai fazer parte do que a gente vai chamar da próxima etapa, né? Que ela está entrelaçada com ela. É, de certa forma, um exercício de autoconhecimento, porque ele vai contar a minha trajetória profissional e também um pouco da minha trajetória pessoal, uma vez que as experiências que eu tive vão dizer também de que forma que eu estou no mundo. E isso serve para quê? Quando eu estiver fazendo as minhas atividades, colocando quais são, dentro de cada empregador que eu colocar, de cada experiência que eu colocar, eu vou colocar as principais atividades que eu tive. Deixa num bloquinho separado, numa outra folha, assim, quais as competências, quais as características, qual o aspecto da minha personalidade que foi favorecido naquele exercício profissional. Por quê? Quando você estiver lá na entrevista, vão perguntar quais são as suas principais qualidades, quais são os seus principais pontos de melhoria, já deixando um pouco do assunto que a gente vai falar para frente. Então, assim, deixar ali do lado um bloquinho pensando o que eu tenho que aqui que foi favorecido e o que foi um pouco mais difícil para mim naquele momento. E aí tem um outro aspecto que normalmente as pessoas ficam preocupadas com a redação do currículo, que é 3 particularidades, né? Do tipo, é meu primeiro emprego, e aí eu não tenho nada para botar no meu currículo, Sully, o que eu faço? Outra,
Ah, eu trabalhei anos na área tal, agora eu tô indo para uma outra área, não tenho nada para botar também. O que que eu faço? Eu boto tudo, jogo tudo fora, o que que eu faço? Isso foi uma coisa Né? que a gente falou também na outra live, né? Isso é. O que que eu faço agora, né? Então, assim, são duas coisas que as pessoas normalmente costumam ficar preocupadas. O que que eu vou dizer para quem tem muita experiência e tá indo para uma outra área? Ah, eu vou apagar e jogar tudo fora? Não. Mas você vai colocar de uma forma sucinta o que que você já percorreu. Colocar lá na experiência profissional, colocar os empregadores que você teve, ele listar suas realizações de uma forma mais sucinta e explicar lá naquele resumo das qualificações, objetivo lá em cima, o porquê dessa transição de carreira. E o que que você traz da experiência anterior que é favorável para aquela. Do tipo, trabalhei na área tal, a competência que eu desenvolvi foi, a experiência que eu trago é eu tenho facilidade de lidar com o público, experiência com relacionamento com o cliente. Trabalhei anos numa loja e hoje em dia estou migrando para trabalhar na área de atendimento num hotel. Ah, são atendimentos diferentes, é área diferente. Então eu vou jogar fora tudo que eu construí ali? Não, eu vou colocar aquilo no resumo mostrando como que eu faço o link, por que que eu posso usar aquela minha experiência para tal. Outro caso do tipo, estou começando agora. Vou buscar meu primeiro estágio, vou buscar meu primeiro emprego. O que que eu vou colocar? Meu currículo vai vir zerado? Também não. Você vai colocar suas formações da mesma forma, que onde você estudou, o que que você fez e nas qualificações também vai listar o que que você tem desenvolvido hoje seu que seria interessante para uma empresa, para um empregador, para um empreendimento, seja lá para onde você está se candidatando. Então, o que que eu tenho que é meu diferencial? Ah, nunca trabalhei, mas eu sei que em casa, pois eu sou aquela pessoa que sou super organizada. Então, assim, minha competência, organização. Aí você vai buscar o quê? Nomenclaturas, lembra de palavras-chave? Você vai correlacionar. Uma pessoa que é muito organizada, então, assim, uma pessoa com pensamento analítico, organizada, sistêmica, você vai colocar isso porque é favorável. É o que o empregador está buscando. Aí, como é que eu faço isso? A minha experiência foi assim: eu sou a pessoa em casa que arrumo todos os armários, eu arrumo todas as coisas. Ah, eu não tenho experiência de trabalho. Isso, de certa forma, é experiência. É questão o olhar que você dá para aquilo. Agora, você não vai inventar também, sei lá, ah, minha experiência é eu fico o dia inteiro vendo só série. Minha experiência, eu sou, então, expert em Netflix. Não, você não vai colocar dessa forma. Vai colocar o quê? Qual o seu interesse? Qual a sua habilidade? Então, assim, eu tenho interesse por artes, por cultura. E aí, ali o que que você aprende? Você tem uma capacidade, de repente, de assistir muito inglês. Então, ali você aprendeu alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa para colocar. A questão é usar as palavras certas para você ser encontrado e ser compreendido. Por quê? Aí vem um pouco de um outro exemplo. Fiquei anos numa empresa só e quero ir para outra empresa agora. O meu currículo não pode contar na linguagem da empresa, do tipo, trabalhei no RH, o sistema que eu trabalhava era um sistema chamado de recrutamento XPTO. Eu vou colocar no meu currículo. Experiência de 10 anos no XPTO. Serve para quê lá fora? Eu tenho que dizer o que esse XPTO fazia, o que que era? Era gestão de treinamento, gestão de pessoas, pagamento de folha. Isso é linguagem do mercado. Então, aquelas palavras-chave, é traduzir. Não adianta usar a linguagem de onde você estava. O seu currículo ele tem que ser universal, no sentido qualquer um que pegue, leia, entenda o que você faz. Então, outra dica é passar esse documento para uma pessoa que não é da sua área ler. Se a pessoa entender o que você fez, seu currículo está bem escrito. A pessoa não vai entender necessariamente o termo técnico. De repente, eu vou pegar um currículo de um geólogo. Eu não vou entender o que ele está dizendo ali, mas eu tenho que entender o que ele faz. Eu não preciso entender as palavrinhas técnicas, mas a escrita, a redação tem que estar compreensível. Ok? Tá? Currículo, então, de uma forma geral, é isso que a gente tinha para trazer. Tem uma Tem pergunta aqui. perguntas? Fala, Maria. Tenho lido a Dé Ferreira. Tenho lido sobre Débora. a tendência de vídeo selfie como complemento do currículo padrão. Tem percebido o aumento dessa tendência? Sim, isso já, assim, há muito tempo vem sendo pedido, solicitado, mas antes as pessoas tinham receio, até mesmo por conta dessas novas redes sociais que a gente está mexendo, né? Lá onde a gente está agora.
as pessoas estão ficando mais familiarizadas com isso e está sendo muito pedido. Isso é bem comum atualmente, tá? Normalmente as pessoas gravam isso, fazem upload no YouTube, naquela versão de ficar um vídeo restrito e mandam um link para o recrutador ou sobem dentro da plataforma onde estão se candidatando. E aí as pessoas vão falar, eu tenho vergonha, tem isso, tem aquilo. Gente, vamos treinar. Cada vez mais isso vai ser a nossa realidade. E é uma Verdade. forma da pessoa te conhecer, né? Porque assim, o mundo está muito acelerado e muito dinâmico. Então as pessoas acabam usando essa ferramenta, né, como um mini portfólio seu, contar sobre você. É uma forma de você, do recrutador, da outra pessoa, ter uma leitura sobre você que não só tão friamente enquanto papel. Ok? Verdade. E aproveitando para falar também um pequeno gancho que eu não estava nem contemplando aqui, mas surgiu as pessoas falam, é verdade que os recrutadores pesquisam a nossa vida nas redes sociais? Tem muita chance disso acontecer. Nós somos seres únicos. Não adianta a pessoa falar, mas é porque na minha rede tal eu boto todas as coisas que eu faço, as loucuras. Você é essa loucura. Se você não quer que essa loucura apareça, não publique, não se exponha. Então guarde para você na vida off. Tudo que está online, de certa forma, pode ser pesquisado, sim. Assim, muitas empresas têm feito acesso de buscar o perfil do candidato no Instagram, no Facebook, né, em outras mídias sociais, Twitter, para ver como a pessoa se comporta. Por quê? A entrevista, a gente não consegue captar a essência total da pessoa. Né? Às vezes a gente vai buscar referências, ligando para a pessoa que trabalhou com você, buscando network, ou até mesmo acessando suas redes, sim, para ver como você se comporta, quem você é, saber um pouco mais do seu aspecto humano. Então, isso é comum. Tá? Legal. Bom, aí agora a gente vai falar sobre entrevistas, né? Tenho o currículo, estou com ele preparado, o que que eu faço? Dentro da entrevista, a gente tem três etapas, por assim dizer, para você ter uma entrevista com mais sucesso. A primeira dela que eu chamo você vai conhecer sobre si, é uma coisa de autoconhecimento. A segunda etapa é construir uma narrativa, né, qual é a minha história. E a terceira, pesquisar sobre a vaga, a entrevista, a instituição para onde eu estou indo. Então, a primeira etapa, isso é na preparação, né? Vou me preparar para a entrevista, ainda não cheguei lá. Conhecer sobre mim. Por quê? Entrevista não é terapia. Eu não vou lá para descobrir quem eu sou junto com o entrevistador. Eu vou lá estando segura e confiante de mim. Então, assim, pesquisar sobre mim. Perguntas clássicas que vão ter numa entrevista. Quem é você? O que você almeja para a sua vida? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos de melhoria? Então, é dever de casa. Se eu não sei isso hoje, para tudo começa a pesquisar. Para tudo começa a avaliar. Esse aí é assunto para uma outra live, para outro assunto para a gente mergulhar sobre quem eu sou. Mas é fundamental a gente saber isso, porque a nossa resposta vai ter consistência e também eu vou saber quem eu estou indo no mundo, para onde que eu vou, o que eu quero fazer. Então, conhecer sobre si. A outra, construir uma narrativa. O currículo, eu falei que é um documento vivo, né? Porque a gente atualiza. Mas ele, de certa forma, é estático. Ele é um papel, ele é um documento. A narrativa que vai trazer vida para a minha história. Então, você vai estudar seu currículo antes de ir para a entrevista, lembrar de tudo que você percorreu e ter uma história, né? Ter um encadeamento, ter exemplos para contar. Por quê? Para que fique atrativo para o outro, senão o entrevistador vai estar ali pensando nas compras que ele tem que fazer, pensando no que ele vai fazer amanhã, na próxima coisa. Por quê? Fica um papo chato, ninguém quer. Então, assim, constrói uma narrativa, faz com que se encadeie, que tenha elementos, que tenha exemplos, para que fique interessante. E o outro é pesquisar sobre a vaga, instituição, o lugar onde você vai, para você adequar tanto a sua vestimenta quanto adequar, às vezes, seu currículo, né? Que a gente estava conversando. É uma vaga para uma empresa portuguesa. Eu tenho a base em brasileiro, vou lá adequar. É uma empresa multinacional, tá em português, vou colocar em inglês. Entender como é que é a cultura da empresa. É uma empresa mais formal, então ela exige que eu vá com uma vestimenta mais formal. Não, uma empresa mais despojada. É uma instituição mais despojada, então eu posso ir mais à vontade, colocar uma outra forma. Por quê? Você tem que estar... o entrevistador vai bater o olho em você e vai falar, essa é a pessoa.
A sua forma, o seu astral, sua vestimenta colabora para você ser essa pessoa escolhida. Então, assim, estar adequado, né? Lembra que eu falei? Aumentar a empregabilidade é estar adequado também dessa forma. E pesquisar sobre instituição também, para na hora você começar a costurar a sua experiência mostrando, olha só, eu tenho tudo isso, tá vendo como é que eu sou a pessoa para estar nessa posição? Porque a empresa, ela é uma empresa do ramo tal, então eu tenho experiência nesse ramo, ou não, uma empresa familiar, eu já trabalhei com isso. Então, assim, quanto mais elementos você tiver alinhado com aquela empresa, maior a chance daquela vaga ser sua, tá? E aí chega a hora da entrevista mesmo, né? Que é o que a gente chama de execução. Então, dentro da entrevista tem 3 instantes. A preparação, esse que a gente conversou agora, que é saber sobre mim, construir minha narrativa e estar alinhado com a vaga, com a instituição, pesquisar sobre o assunto. E aí, dentro da entrevista, a gente vai preparação, agora é execução. Cheguei lá. Na execução, que é a hora que a pessoa costuma ficar, às vezes, mais ansiosa e tudo, tem, de fato, comportamentos que são positivos e comportamentos que são negativos, por assim dizer, que não são esperados. E aí você vai adequar seus comportamentos para isso. Isso é treinável. Entrevista é treino. É igual aquela história, andar de bicicleta. Eu trabalho fazendo isso, né? Inclusive treinando as pessoas para terem sucesso na entrevista. Eu não sou headhunter, então não adianta a pessoa vir para mim e falar: ah, então eu vou fazer a consultoria de carreira com você, você vai me arrumar um emprego? Não. Eu vou fazer com que você aumente sua empregabilidade. Você vai estar mais preparado para a entrevista. Então, isso você vai treinar. Ah, Sueli, não posso contratar seu serviço agora? Vai treinar com alguém. Marca com alguém, simula. Simulações são importantes para você ter um desempenho melhor. E fazer entrevista em mais de um lugar, porque você vai ganhando experiência com isso. Dentro da execução, nessa fase que a gente está, chegou na entrevista. Eu vou falar algumas dicas aqui que são uniformes, né, que servem para qualquer lugar e que às vezes vai parecer um tanto óbvio, mas as pessoas costumam esquecer ou costumam não fazer bem feito, que é pontualidade. É um clássico, né? Já deixei de contratar pessoas porque chegaram no horário atrasado? Sim, isso contou. Por quê? Porque é uma empresa que exigia comprometimento. Se eu sei que a pessoa já começou não chegando na hora, alguma coisa ali tem, né? Aí já aconteceu da pessoa chegar atrasada e às vezes no decorrer da entrevista ter o perfil muito compatível e a gente contratar assim, mas com uma observação, para prestar atenção nesse comportamento. Então, assim, pontualidade, seja para entrevista online, online, teste o sistema todo antes, computador, celular, deixa backup. No computador não vai funcionar, vou pegar o computador. Tenha sempre mais de um acesso, né, para você estar ali na hora. E presencial, você vai chegar antes da entrevista, mas não vai chegar lá uma hora antes. Muito antes demonstra ansiedade, fraqueza, né, nesse sentido do tipo, eu não estou preparado o suficiente, eu estou muito ansioso, eu estou muito desesperado pela vaga. Chega antes, fica nas redondezas, né, para garantir. Eu moro longe. Fica perto, num café ali perto. Você vai chegar para a entrevista, é interessante você estar lá com 20 minutos, 15 minutos de antecedência, tá? Mas se você chegou com uma hora antes, fica perto em algum lugar, mas não vai para o local em si da entrevista. Outra coisa que aí é uma certa curiosidade para uns, mas é um fundamento da psicologia social. Estudos, inclusive, comprovam isso. O ser humano é um ser que a gente, desde o início da nossa vida, a gente começa a julgar as pessoas, julgar a realidade. Por quê? É um comportamento predatório, do sentido, eu tenho que analisar se esse ambiente é de risco para mim ou não, se aquela pessoa é de risco ou não. Então, um caráter genético que a gente traz, né, de estar julgando, de estar avaliando o mundo ao nosso redor. E a gente faz isso o tempo inteiro com todas as pessoas, inclusive numa entrevista. Então, faz parte da análise o primeiro olhar que eu tenho de você. Então, assim, a pessoa está de forma arrumada, não significa que eu tenho que estar super maquiada, super, né? Não, é você estar de uma presença agradável para o outro. E vem um detalhe que aí é uma dica que eu deixo, que também faz parte dos estudos, evite ir de roupa estampada. Suliane, que viagem, que papo louco é esse? Porque falei que a gente julga, certo? A roupa estampada, ela já causa um certo estranhamento. É diferente se eu tiver com uma roupa lisa. Porque o liso, ele passa mais suave, mais despercebido. Não, a não ser que você vá com um liso fluorescente, né? Mas estou falando liso de tons mais tranquilos.
O estampado, ele pode me remeter àquela estampa, alguma coisa que gere negatividade em mim, do tipo, pode ser uma estampa florida que me faz lembrar uma tia chata que eu tive. É inconsciente, gente, mas acontece. Ou é estampado demais, essa pessoa é excêntrica demais, não quero. Então, assim, existe julgamento. A gente está de ser humano para ser humano. A gente não está sendo avaliado por um robô. Inclusive, já existe recrutamento com auxílio de automatização em robô, mas é assunto para outro momento também. Mas falando tete a tete, evite. Então, por quê? Porque já tem um pré-julgamento. Ah, Su, mas aí eu sou da área de artes, eu sou uma artista, eu vou trabalhar, a minha entrevista é com o diretor para ver se eu faço parte do filme. Outra realidade, né, gente? A gente está falando que, inclusive, a sua roupa é sua expressão. E aí você vai usar todo o recurso que você tiver. Mas, nas outras realidades mais tradicionais, estou dizendo evitar. Então, uma roupa de uma cor só, você vai escolher a cor também que você se sentir mais à vontade, mas evitar estampas. Então, é uma dica, tá? E aí, outras dicas de comportamento. Você se manter. Julie, Oi, deixa eu já ler aqui enquanto você passa para a próxima dica. tá. A Elis tinha falado, você falou da história das redes sociais. A Elis falou, Sully, em uma empresa que trabalhei, quando tivemos que demitir em massa, o gerente na época pontuou as loucas da internet. Imagina aí. Para você ver que E, às vezes as pessoas têm acesso a isso, mas não verbalizam para o funcionário, fica guardando aquilo na manga. Mas é um pois comportamento é. que, né? E a Dani, da Artdom, falou: sei de uma pessoa que ganhou uma vaga porque foi de motoboy para a entrevista, porque não tinha como chegar, pois tinha uma manifestação no meio do caminho. Ganhou a vaga. Tá vendo? Então, assim, isso mostra também o quanto que você tem interesse, o que que você faz. Aí lembra que a gente falou, tipo, ah, mas eu não sei qual a minha competência? Essa é a sua competência de se reinventar, de achar soluções para problemas. Então, a pessoa que é focada em quê? Em prazo, em produtividade. Isso diz sobre a gente, né? Então, quando eu falo que é um exercício de desenvolvimento profissional, eu tô falando do meu pessoal, tá tudo interligado. Então, é a forma com a qual a gente vai fazer para chegar lá, né? Nosso tempo daqui a pouco está acabando. Deixa eu ver aqui, É. vou dar dicas Ainda mais. temos mais ou menos 15 minutos. Ah, então tá bom. E aí, voltando para comportamentos adequados ou não adequados, vou falar de um que é não adequado, que é fundamental falar com vocês. Não falar mal de empregadores anteriores. Por mais que você tenha razão, por mais que você tenha tido problemas de fato, não fale. Por quê? Isso gera um mal-estar, isso gera uma sensação de desconfiança, de desconforto para quem está trazendo para aquele momento. Do tipo, vou perguntar: por que que você saiu do emprego tal? Ah, porque minha chefe era louca, você não sabe. Eu passei um problema lá, Sully, olha, louca, ela me perturbava, ela gritava com todo mundo, que isso, que aquilo. Ponto Era negativo já, né? verdade? Era Menos um verdade? já. Era. Menos um, né? Então eu vou ser eliminada porque eu de fato sofri um assédio, porque de fato eu estava no emprego anterior. Não, você não está sendo eliminada por isso, você está sendo eliminada pela forma com a qual você lidou com a situação. Então, assim, por quê? Ah, vamos transformar isso num outro jeito. Por que que eu saí do outro empregador? Ah, porque ali eu encerrei um ciclo, eu entreguei o melhor que eu tinha, eu queria um novo cenário, eu queria uma gestão melhor para mim, que eu admirasse meu gestor, minha gestora, que eu acho isso importante, eu acho importante ter um chefe que me motive, que agregue, que impulsione eu a crescer mais. Eu falei a mesma coisa com outras palavras, né? Então, assim, Uhum. não é jogar no ventilador os seus problemas, que eu falei, não é terapia. Treine a entrevista com alguém. Eu tô tão mexida, aquilo mexe tanto ainda comigo, aquilo aquece meu peito que eu não consigo falar sem falar mal do empregador. Dá 2 passos atrás, vai treinar muito em casa e vai aprender a falar com uma outra linguagem. Isso é inteligência emocional, uma competência que é requerida demais hoje por todos os empregadores, que é a forma com a qual você vai gerir suas emoções, com a qual você vai lidar, você vai ter resiliência, vai ter uma forma madura de se relacionar no ambiente de trabalho. Então, jamais falar mal do antigo empregador. E nem dos colegas de trabalho também, né? Do tipo, porque tinha uma pessoa lá que era horrível. Não falar mal, gente, por favor. Né? Então eu vou mentir. Não, você pode falar, não era um ambiente de trabalho bom para mim, tinha muitos problemas. Você não vai florear, não vai deixar bonito o que era feio, mas você também não vai agredir verbalmente, falar mal, tá? Então, Até isso é porque uma eu coisa. acho que quando a gente faz isso,
normalmente a pessoa que está recrutando, né, que está ali fazendo a entrevista, vai pensar que quando a gente sair da empresa a gente vai fazer a mesma coisa. E para ele Com também não vai certeza. ser interessante, né? Com certeza. E tem aquela história, né? Quanto mais eu falo do Pedro, mais eu conheço sobre mim do que o próprio Pedro. Então, assim, quanto que eu tô falando mal daquelas pessoas, diz da minha imaturidade, da minha dificuldade de lidar com uma situação. Então, é aquele dever de casa, conhece sobre si. Quais são meus pontos ali que estavam me afetando, o que que eu aprendi com aquela experiência ou não, né? Outro comportamento que não é adequado numa entrevista é falar no sentido de ficar se vangloriando demais de tudo que eu conquistei. A gente tem que ter confiança, a gente tem que valorizar nossas conquistas, mas não dizer que a gente é o suprassumo nem coisa do tipo, né? Ter um ego muito inflado, tipo, eu trabalhei na empresa tal, o que que você fez? Ah, eu fiz isso. Você não fez nada sozinho, né? Você não, a não ser que você era um empreendedor único, equipe, e está migrando para um ambiente corporativo, um ambiente de grupo. Fora isso, você está sempre numa equipe. Então, você contribuiu com o quê? Eu trabalhei na área tal, mesmo que você seja um gestor, você não fez sozinho, você tinha a sua equipe. Então, assim, tomar cuidado com isso, né? Não é para supervalorizar, porque isso também já passa um caráter negativo. As empresas, os empregadores querem pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam trabalhar juntos, né? Saibam ter um ambiente de relacionamento interpessoal harmônico. Não significa que você vai lá ser amigo de todos, mas que você saiba conviver com cada um. Cordialidade também é fundamental na entrevista. Você ser cordial com a pessoa que está te entrevistando. Por quê? Lembra que a gente falou que o ser humano está sempre julgando para ver se tem alguma ameaça no ambiente? Uhum. Você vai transformar aquele ambiente neutro ou positivo ao seu favor. Ser cordial, cumprimentar, falar sorrindo, falar de uma forma tranquila. Se tiver muito nervoso ou nervosa, falar: realmente assim, vou respirar aqui, eu tô um pouco ansiosa, eu costumo ficar assim, né, num primeiro contato. E assim, você mostrar sua vulnerabilidade e criar um ambiente tranquilo e harmônico para aquele processo. Porque gentileza gera gentileza, confiança gera confiança, e aí você vai se abrindo e o empregador, o entrevistador também vai tendo empatia pelo seu comportamento. Tá? Então, ser verdadeiro e criar um ambiente cordial para aquela dinâmica. E durante o processo, ser verdadeiro, não contar mentiras, gente, porque é, os entrevistadores, nós estamos habituados a fazer perguntas pegadinhas ou perceber quando a pessoa está mentindo e ali é a pior da situação. Mas a pessoa mente muito bem, vai conseguir me enganar. Tá, você vai entrar no emprego, não vai demonstrar aquilo e vai sair, é pior ainda. Então, assim, não minta. Tá? Então, é uma relação de confiança que está sendo construída ali, é aquele primeiro passo. E outra dica é ler o comportamento de quem está te entrevistando, aprender a fazer essa leitura. Porque ali você vai adequar seu tom de voz, você vai adequar se você vai ser mais detalhista em determinada experiência, se você vai falar mais rápido, se está sendo monótono, se você tem que falar alguma coisa para ilustrar. Então, assim, você vai aprender a ler. Seja fazendo online ou presencial. Se a pessoa está olhando no seu olho, se você está contando aquela experiência, o entrevistador está lá, está levantando o olho, está desviando, está bocejando, você está vendo que não está agradando. Então, você vai trazer por um outro caminho. Ou se você vê que a pessoa começa a falar com você e fica. Balança a cabeça positiva, arregala o olho, estou gostando muito do que você está falando. Então, tipo, fala mais. E ali você vai e se expressa mais e dá mais exemplos. Então, é fazer leitura daquilo que está sendo manifestado numa linguagem não verbal pelo entrevistador. E depois, tô no final da entrevista, você pode inclusive perguntar para a pessoa se tem algum detalhe que ela queira saber mais, se ela quer alguma particularidade, você se mostrar disponível para um segundo momento de entrevista, para detalhar, para entregar mais algum documento, alguma coisa que seja necessária, né? Então, quanto mais sincero você for e mais disponível para o processo, também é mais positivo para você, tá? Sully, deixa eu ler aqui algumas perguntas, aproveitando. A Josi falou que é uma live para aprender, apreender e empreender. Boa, boa, muito boa. Vamos falar das competências. O Germano Alvarenga falou dicas super valiosas. Falou que tem orgulho de ter trabalhado com você e que está feliz do seu sucesso no seu novo ciclo de vida. Obrigadão, Germano. Poxa, é inspiração. Que honra ouvir isso. Um beijão para você.
A Elis falou que a sua live tem que ter 2 horas. Ou, Já vamos nas ó, 2 horas, né? Nós já fizemos já, uma, já estamos na já. segunda. Marcaremos outras, muitas outras. É, não, isso é um assunto que Mari, inclusive, está adorando fazer lives. Quem sabe a gente lança aí um Tô. programa de entrevistas, ó. Então, Estamos aí. pois é, eu queria dizer, inclusive, aproveitar aqui este momento que nós já fechamos toda a programação do mês de maio. Nós já não temos vagas nenhuma para as lives do mês de maio. Então, todos os Sucesso dias garantido, viu? nós já estamos com a programação toda fechada. Vamos divulgar em breve. Eu Muito coloquei bom. agora há pouco no nosso grupo do WhatsApp, mas vamos divulgar abertamente também. Tem muita gente com interesse em participar ainda, mas eu vou dar uma pausazinha agora nessas marcações para a gente ver como é que vai ficar Isso. também, né? Como vai ser o mundo daqui para frente, né? Maio a gente ainda vai fazer, mas junho eu vou esperar um pouquinho, ver como é que as coisas vão se comportar e quem sabe talvez ficar fazendo lives 1 ou 2 vezes por semana, mas todos os dias eu acho que vai ficar mais complicado. É. Mas pronto, vamos continuar. A ideia Isso, talvez isso. seja montar um canal no YouTube e a gente conseguir fazer as coisas presencialmente mesmo com quem está aqui em Aveiro, né? E continuar fazendo online com quem está ao redor do mundo. Vamos ver o que é que tem mais de. A D. Ferreira falou: tem que recrutar sempre a Suliane. Suli é uma mentora brilhante e muito humana. A Dia Ah, falou: obrigada. É minha cliente de consultoria de carreira. olha aí, quer dizer que tá gostando do seu trabalho, então. Ó, muito bom. Parceria Ah, boa. e é isso. Tinha uma pergunta, Suli, que eu não te passei, mas tinha uma pergunta aqui Tá. que era o que mencionar em um currículo de terceiro grau para candidatar, acho que é isso, terceiro grau, para candidatar a uma vaga de nível médio. Ah, isso é uma pergunta que também costuma acontecer. Se eu tô muito qualificado para a posição, o que que eu faço, né? Eu tenho o ensino superior, né, o terceiro grau, né? Terminei uma faculdade e vou me candidatar para um nível técnico, um nível, o que que eu faço, né? Aí eu vou dizer um pouco do que eu já, não sei se essa pessoa está perguntando sobre realidade Portugal ou Acho Brasil, que né? sim, acho que é É de isso, portuguesa. Portugal. É, Então, porque é uma brasileira em Portugal, pelo que eu vi. isso que eu ia falar. Na realidade do Brasil, a gente está mais familiarizado com essas transições, esses que, né, chamados downgrade, né, de você estar numa posição mais qualificada para ir para uma menor. No Brasil, a gente já está mais acostumado a se reinventar e jogar mais de uma posição. Aqui em Portugal, não. Então, acaba que as pessoas acabam omitindo de fato aquela graduação para poder se qualificar no mercado. Assim. Aí eu vou dizer que do que eu já ouvi dos recrutadores daqui, acaba sendo comum, né? Porque se você está muito qualificado, as pessoas não querem te recrutar. Por quê? Sente que vai ser um emprego trampolim. Eu vou ficar ali, daqui a pouco, quando arrumar uma qualificação, um emprego com a minha qualificação, eu vou sair. E ninguém, isso é fato, ninguém quer recrutar alguém para ficar pouco tempo. A gente busca alguém para somar, para ficar no time por um período. No mínimo 1 ano, 2. Você não pega alguém para ficar 3 meses, né? Normalmente é de longo prazo. A empresa investe, inclusive, quando você vai desligar alguém, a multa rescisória é alta, você investe em treinamento, você investe em adequar a pessoa para aquela cultura para poder desligar depois. Ninguém quer. Então, E eu acho que normalmente, quando talvez, você tem. Oh, desculpa. talvez só para complementar, talvez aqui em Portugal eu acho que seja até uma cultura mais forte, porque a gente vê que as pessoas costumam passar a vida inteira no emprego. 15, Sim, sim. 30, 40, 50 anos trabalhando no Aqui mesmo é. lugar, né? Aqui a gente ainda não está nesse movimento dinâmico, globalizado de flexibilização, de transição de ir para um lado para o outro. Aqui as pessoas são mais conservadoras e, inclusive, não são tão escolarizadas nesse sentido. Muita gente acaba ficando pelo técnico, não vê necessidade, não tem interesse de fazer uma graduação. Então, de fato, assim, sou até estranho uma pessoa graduada ir para um emprego técnico na visão deles, tá, gente? Eu não compartilho dessa visão, mas a gente está falando da adequação ao mundo local, né? Então, se de fato eu quero trabalhar no mundo local, talvez eu tenha sim que não relatar isso no meu currículo. Eu não vou mentir, mas eu vou adequar meu currículo para um perfil de nível. Aqui acho que é secundário que chama, né? Não sei a terminologia, né? Mas não explicitar a minha formação que vai estar além do que está sendo necessitado, E aí, pegando tá? esse gancho, eu já tenho uma coisa que eu tinha anotada, que eu não vou conseguir fazer minhas perguntas também, mas pronto. É. É, o ideal é a gente ter vários tipos de currículo para a gente enviar para aquela vaga X, por exemplo. Eu tenho
Eu, por exemplo, já trabalhei com venda, já trabalhei com atendimento, já trabalhei com marketing digital, já trabalhei com outras coisas. Mas pronto, levando aí essas três tipos as três áreas, vamos dizer assim. O ideal é que eu tenha um mais voltado para a área comercial, um mais voltado para a Sim. área digital e outro mais voltado para a área Sim, para você de ser a loja, enfim. pessoa escolhida assim. Então aí você volta lá naquele exercício, faz um grandão com tudo e depois vai pincelando de um para o outro. Aí, quando você for fazer um só voltado para marketing, vai ficar um rombo de repente no seu currículo, né? Porque você ficou 5 anos trabalhando, sei lá, em produção musical e aí não tem a ver com a outra área que você está se candidatando. Você vai colocar aquela experiência no seu currículo, vai colocar 5 anos atuando no mercado tecnológico, no mercado musical. Aí você vai relatar brevemente aquilo ali para não mostrar que você ficou 5 anos e sumiu no mundo, foi abduzida pelo ET. Mas você vai adequar seu currículo para aquela realidade. Por quê? É lembrar, aumentar minha empregabilidade é estar cada vez mais compatível com o que está sendo pedido. Então, eu vou entregar com que eu tenha, aquele seja o currículo. Eu falei assim, essa pessoa que eu quero. Na entrevista você vai contar. Ah, fiquei tanto tempo. Aí que você vai contar o desdobramento daquilo ali. E lembrar por mais que seja um currículo para cada área, tem competências que passam todas elas, tem experiências que passam todas elas. E aí vai entrar lá no seu resumo de qualificação, né? Então, familiaridade, inclusive flexibilidade, adaptabilidade, são características de quem tem mais de uma área de atuação. Deixa eu ver que aqui já tem algumas perguntas também. Nos Estados Unidos acontece o mesmo que em Portugal, sobre migrar para uma vaga de nível menor que a pessoa tem? Você tem essa ideia de como funciona lá, Sully? Sim, lá eu não tenho tanto conhecimento quanto aqui em Portugal e quanto no Brasil, né? Eu tenho duas amigas que estão lá, uma inclusive trabalhando com RH. Eu posso, depois me manda a pessoa que perguntou, me manda uma mensagem lá no meu perfil, Suliane Porto, manda um direct que eu pesquiso e informo, né? Como é que tá. Mas eu acredito, aí é sensação minha, que eles já estão mais flexibilizados, né, igual o Brasil do que Portugal, de não ter essa restrição de migrar de uma área para outra, sabendo que a pessoa vai usar o conhecimento de uma para outra. Aqui em Portugal que é muito mais antiquado, né, assim, nesse sentido mais engessado, né? É cultural. Ah, Sully, complementando essa questão também, foi perguntado aqui, a Dani perguntou, mas aí não colocamos a nossa formação acadêmica, se a gente estiver buscando uma vaga de menor graduação, por exemplo? Então, é escolha, né? Se você vai colocar ou não. Eu, Juliane, pessoalmente, gosto de colocar minhas formações, sim, mesmo que eu esteja me candidatando para uma área menor. E aí colocar como que aquelas graduações e especializações contribuem para aquela vaga teoricamente menor que eu estou me candidatando. É uma vaga técnica. Ah, eu tenho graduação. Ok, mas eu estou me candidatando para o técnico por quê? Quando você colocar lá no objetivo, você vai dizer por quê? Por que que aquela vaga técnica é importante para você e o que que você traz da sua formação que é compatível com o que você está buscando. Aí, nesse perfil exclusivo do que a gente está conversando, o objetivo, o resumo da qualificação é fundamental no seu currículo. Porque é ali que vai dizer por que que você está saindo de uma área para outra que talvez estivesse mais qualificado ou não. Bom, nós temos um minutinho, eu vou só ler aqui um comentário, que não é uma pergunta, mas é um comentário. A Adriana Marinho falou, tem um cunhado que é engenheiro mecânico com pós em gestão de empresas. Enviou já mais de 150 currículos para várias vagas de níveis diferentes e não é chamado nem para entrevistas. Não é fácil, né? Ainda mais É, se no caso dele for uma pessoa que está vindo do Brasil para Portugal, me esse manda uma mensagem lá que eu posso conversar com ele, né? Dar alguma dica, né? Mesmo gratuita, mesmo sem contratar o serviço, eu posso ver alguma forma de dar uma ajuda, ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa estranha aí. Pode ser a redação do currículo, para onde que está colocando, se não está com as palavras-chave, aí a pessoa não é encontrada. Me manda lá que dia do trabalho vamos ajudar para todo mundo ter trabalho, né? às vezes é só um detalhe. Não sei se ele estiver no Brasil ainda procurando vaga aqui, por exemplo. Ó, ela colocou está aqui há 6 meses. Então é isso, é alguém que Tá. está Me vindo do chama, Brasil, né? me chama lá Esse, que a gente dá uma olhada com carinho. esse começo sempre é mais complicado para todo mundo, né? É. A E gente às vezes ter são os que. pequenos detalhes que a pessoa não passa naquele funil, né? E não está Às sendo vezes chamado por alguma até o fato de morar numa cidade e estar se candidatando para uma vaga para em outra, por outra. exemplo, por mais que a gente tenha essa disponibilidade até de mudar de cidade e tudo, É. mas o recrutador muitas vezes não entra nem em contato porque já acaba tirando da Vai lista dar porque tem outras preferência pessoas para que outra moram mais perto. coisa.
Ou então tá usando aquela linguagem, colocando na realidade daquela empresa, mas que não é claro para a empresa onde vai, o que que a pessoa sabe fazer. Às vezes é adequar o texto e a realidade muda. A Raquel Melo disse: Oi, doutora Soliane. Eu, Raquel Melo e Lucas Melo, do Rio de Janeiro, estamos enviando abraços e desejando muito sucesso. Ah, um beijo! Abração para A, vocês. a Dani falou: parabéns, ótima live. Eu acho que eu li tudo de todo mundo. Se eu não li, me desculpem, mas pronto, foi. A Sully é sempre, é sempre muita informação e é sempre um assunto muito interessante de se falar e que sempre gera muitas dúvidas, né? Então a gente vai tentando aí responder o que vocês mandam. Espero que vocês tenham gostado. Sully, você quer falar alguma coisa aí? Acho que a gente tem nem mais um minuto, mas pronto. Então, gente, agradecer a todo mundo que está aqui, né? E colocando minha missão para acontecer, que é desenvolver pessoas e colaborar com o desenvolvimento de vocês. Deixo aqui meu Instagram, né? @SulianePorto. Vou começar a compartilhar mais coisas sobre currículos, entrevistas, 25 segundos. processos. Então, assim, estamos juntos. Vamos tirar Procurem nossa lá que a gente vai ficar. pra foto, Sully. 3, 2. Gente, Brigadão, gente. Sully, quem quiser tirar print aqui para marcar nas redes sociais, marquem a Suliane Porto e Empreendedoras pelo Mundo. Beijo. Isso, gente. Beijo!